E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Análise de Dados Brasil. Eu sou o Gleison Bispo, seu web professor particular, e estou aqui para tentar te ajudar a entender um pouco mais sobre o mundo da ciência de dados e como tudo isso funciona. Mas antes da gente entrar no assunto do nosso vídeo de hoje, eu queria em primeiro lugar agradecer todo mundo que deixou o feedback, que se inscreveu no canal, que deixou seu like no vídeo e que compartilhou nosso trabalho nas redes sociais, com os amigos, nos seus grupos. Fica aqui o meu muito obrigado. Isso me motiva muito a continuar pesquisando, gravando videoaulas e trazendo conteúdo sobre ciência de dados aqui para vocês. Então, muito obrigado! E antes da gente entrar de fato no nosso assunto, é importante a gente recapitular alguns assuntos ou alguns tópicos que nós vimos na nossa última aula. O primeiro deles é a definição de dado. Nós vimos que, de forma muito pragmática, os dados são nada mais do que registros. E a ciência de dados é a ciência que cuida de todo o ciclo de vida do dado, desde a sua criação, passando pelo armazenamento, pelo processamento, pelas análises, pelo compartilhamento, até o seu descarte. A ciência de dados cuida de todo esse processo. E se você está com alguma dúvida ainda sobre isso, ou se você não viu a nossa última videoaula, vai lá rapidinho, ela está super curta e depois você volta aqui. Isso vai ser super importante para que você possa entender o andar desse vídeo. E a ideia desse vídeo aqui é nós discutirmos um pouco sobre o porquê que a ciência de dados está sendo super falada nesses últimos anos ou nesses últimos meses. A gente tem escutado em ciência de dados nas nossas redes sociais, quando a gente liga a televisão, ou quando a gente vai procurar um emprego, quando nós olhamos no LinkedIn, sempre tem um post, ou sempre tem alguém falando sobre ciência de dados. Por que está todo mundo falando disso agora? Isso é um pouco estranho, porque ciência de dados não é nada muito novo, tá? O termo ciência de dados é utilizado desde 1960. E quando nós falamos de técnicas que nós empregamos na ciência de dados, como estatística inferencial, estatística descritiva, ou quando nós falamos sobre álgebra linear, tudo isso tem décadas ou até séculos, tá? Então nada que nós utilizamos hoje na ciência de dados é novo. Mas por que está todo mundo falando disso agora, nesse momento? Existem alguns fatores que impulsionaram a ciência de dados moderna, ou seja, a ciência de dados da forma que nós conhecemos hoje. E a ideia desse vídeo aqui, a gente vai discutir quais foram os três principais combustíveis, as três principais fagulhas que trouxeram todo esse incêndio que é a ciência de dados, que está no hype de todos os lugares. Vamos falar um pouco sobre eles. O primeiro deles é a matéria-prima, o dado. De fato, hoje o dado está por todo lado, tá? E quando eu falo por todo lado, é todo lado mesmo. Hoje, como nós estamos 24 horas conectados à internet, a todo momento nós estamos gerando uma massa de dados muito grande. E só alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quando você está fazendo uma compra de comida no seu aplicativo favorito, seja o iFood, seja um Uber Eats ou seja um Rappi, você está gerando uma massa de dados sobre o seu tipo de consumo, seu poder aquisitivo, seu restaurante favorito, sua localização e muito mais. Quando você faz uma compra na Amazon, você está deixando ali dados sobre o que você gosta, sobre a sua faixa etária, sobre o seu gênero e muito mais coisas, tá? Toda vez que nós damos um clique na internet, quando nós pesquisamos algo, seja no YouTube, seja no Google, nós estamos deixando ali dados, nós estamos gerando dados. E alguns historiadores ou pesquisadores dessa área dizem que nunca na história da humanidade nós geramos tantos dados igual agora. Nesses últimos 10 anos, nós geramos mais dados do que toda a história da humanidade junta. Então, só para você imaginar a quantidade de dados que nós estamos gerando diariamente, que você tem gerado diariamente. O segundo fator que contribuiu ou que está contribuindo para que a ciência de dados se torne o que nós conhecemos agora, o que nós estamos vendo hoje, é a questão do armazenamento. Hoje, não adianta eu ter uma massa de dados ou gerar uma quantidade de dados muito grande. Eu preciso ter um lugar para armazenar esses dados. E hoje o armazenamento está muito mais barato e acessível. Por quê? Imagina as empresas há alguns anos atrás. Essas empresas tinham que ter um espaço físico, tinham que ter data centers, e isso custava muito caro, seja em energia, seja em manutenção, e as empresas precisavam até sacrificar os dados para manter somente informações importantes. E hoje, quando a gente fala da nuvem, essa tecnologia revolucionária que é a questão da nuvem, do cloud, como os serviços da Amazon Cloud, ou seja, o Google Cloud, até a Microsoft hoje tem serviços de cloud, isso barateou muito o preço. Por quê? Hoje eu consigo alocar somente a quantidade de armazenamento que eu preciso.
Portanto, eu consigo compartilhar o mesmo data center que é alugado com várias empresas. Isso vai descer o preço substancialmente. E além disso, vai permitir que eu possa armazenar todo o meu histórico de dados. Então, essa questão de dados ser muito mais barato e muito mais acessível contribuiu muito para a ciência de dados. Só para vocês terem uma ideia, uma informação rápida, hoje, para uma empresa grande, armazenar 1 GB de dados na nuvem custa basicamente alguns centavos de dólar, só para você entender quando a gente está falando de preço. Então, quando eu falo de armazenamento em nuvem, isso barateou muito e acelerou bastante o processo quando a gente fala de ciência de dados. O terceiro fator, que também é um dos mais importantes, é a questão de tecnologia. Não adianta eu gerar muito dado, eu ter todo esse histórico de dado, toda essa massa armazenada, se eu não tiver poder computacional suficiente para poder fazer o processamento e extrair informação, valor desse dado. Aí entra a tecnologia. Só para vocês entenderem, hoje, na mão de vocês, o smartphone que vocês carregam no bolso tem muito mais poder computacional, poder de processamento, do que o computador que levou o ser humano à Lua. Só para vocês entenderem. E a gente está falando de alguns anos, de algumas décadas de diferença. Então, a quantidade de tecnologia, a quantidade de evolução quando a gente fala de tecnologia, ela de fato é exponencial. Cada vez mais a gente tem microchips e microprocessadores cada vez menores com uma capacidade computacional muito grande. Isso foi um dos grandes fatores quando a gente fala de impulsionar a ciência de dados como a gente conhece hoje. Um outro ponto, quando a gente está falando de tecnologia, é a questão dos games, tá? E muita gente não sabe disso, mas a indústria dos games ajudou a popularizar o estudo da ciência de dados. Por quê? Quando a gente fala de computadores gamer ou dos consoles da nova geração, como Xbox ou PlayStation, todos esses consoles eles vêm com placas de vídeo, seja uma Nvidia ou outros modelos. Mas essas placas de vídeo servem para que nós tenhamos gráficos dentro dos nossos jogos cada vez mais realistas. E quando eu falo de gráficos mais realistas, o que está acontecendo por trás ali para que gere aqueles gráficos é cálculos de matrizes. E de fato, cálculos de matrizes é basicamente a matéria-prima dos algoritmos de Deep Learning, como redes neurais, reconhecimento de imagem, que também é um campo da inteligência artificial, de todo esse estudo de dados. Então, a ciência de dados e o estudo de dados dessa parte um pouco mais avançada acabou se aproveitando dessas placas de vídeo e dessas tecnologias geradas pela indústria do game. Então, muito obrigado para a galera dos games, para os desenvolvedores de tecnologias voltadas para os jogos. Isso ajudou muito nós que somos da ciência de dados. E quando eu junto, de fato, os dados em grande quantidade, um lugar para armazenar esses dados de forma barata e ter todo esse histórico de dados e toda a tecnologia suficiente para fazer o processamento e extrair valor desse dado, a gente tem o estopim e a ciência de dados que a gente conhece hoje. E além disso, existe um outro fator que foi crucial para essa ascensão da ciência de dados, que é a questão do Big Data. Mas isso é assunto para a próxima aula, tá? Pessoal, por hoje é só. Eu espero que você tenha entendido quais foram os principais fatores e o porquê a ciência de dados tá tão em alta aí nos últimos anos, nos últimos meses. Eu espero de verdade que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. Além disso, a gente está em outras redes sociais. Então siga a gente no GitHub, no Instagram, no Twitter e na nossa página no LinkedIn. Eu vejo você na próxima aula. Muito obrigado. Até mais!